Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer esse nosso comentário da carta de Santo Inácio, agora aos esmirnenses, isto é, aos cristãos da comunidade da igreja de Esmirna, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1 até o capítulo 4. Esmirna ficava a 50 quilômetros da cidade de Éfeso. Foi a primeira parada de Inácio quando, saindo de Antioquia da Síria, ele teve que parar em Esmirna. Ele estava prisioneiro. Inácio, bispo de Antioquia, havia sido condenado às feras em Roma pelo imperador Trajano. Ao chegar a Esmirna, Inácio encontrou Policarpo, o bispo dessa cidade, a comunidade de Esmirna, também como outros bispos, presbíteros, diáconos e muitas pessoas que foram ali para encontrar com ele. De Esmirna, Inácio então escreveu 4 cartas. Nós já vimos essas cartas no nosso encontro. Agora ele deixa Esmirna e é conduzido pelos soldados até a cidade de Troade. Dessa cidade, ele dirige 3 cartas. A primeira nós já vimos, aos Filadélfios. Depois, essa nossa carta de hoje, aos Esmirnenses. Mais tarde, veremos a carta que Inácio, bispo, dirige pessoalmente ao bispo de Esmirna, Policarpo. Policarpo foi colocado como bispo de Esmirna pelo próprio evangelista São João. Policarpo está diretamente ligado ao apóstolo João. Ele conhece o Evangelho de João, as cartas do Apocalipse, provavelmente conhece, inclusive quando foi escrito, como foi escrito, porque ele foi criado aos pés do evangelista São João. Hoje nós veremos somente 4 capítulos da sua carta aos Esmirnenses. Depois vamos continuar esta carta até o fim. Esta carta é um testemunho fiel daqueles que estão próximos dos apóstolos e receberam a tradição que conservam. Esta carta do ano de 107 traz à luz a necessidade da unidade da igreja com o bispo e o bispo com Deus, bem como evitar as doutrinas que não foram deixadas pelos apóstolos. Diante disso, nós podemos fazer a nossa leitura. Inicia o prefácio assim: Inácio, o autor da carta, também chamado Teófilo, isto é, portador de Deus, a Igreja de Deus, Pai e de Jesus Cristo amado. Isto é, destinatário, esta igreja, esta comunidade de fé, que pertence a Deus Pai e pertence a Jesus Cristo amado. Igreja que encontrou misericórdia em todo o dom da graça. A graça abundante que age na pessoa dos fiéis, na igreja, repleta de fé e amor, 2 virtudes teologais, sem que lhe falte dom algum, plena, ela é totalmente plena nos dons divinos, agradabilíssima a Deus, e por agradar a Deus, ele diz, portadora de santidade, situada em Esmirna, na Ásia. É a igreja que ele dirige toda essa saudação, né, e todo esse reconhecimento à dignidade dessa igreja. Cordiais saudações, né, ele saúda então a todos da comunidade, em espírito irrepreensível e na palavra de Deus. Aí vem o capítulo 1. Glorifico a Jesus Cristo. Então preste atenção, glorifica Jesus Cristo, Deus,
Inácio afirma claramente que Jesus é Deus. Ele não é um ser divino, ele é propriamente Deus. É a pessoa do Filho, mas ele é Deus, por excelência. Glorifico a Jesus Cristo, Deus, que os fez tão sábios. Cheguei a saber, efetivamente, que estais aparelhados com a fé inabalável, uma fé fundada sobre uma rocha. E essa fé inabalável, ele faz uma analogia, uma comparação, como que pregados de corpo e alma. A vida, vitalmente, corpo e alma, pregados, a comunidade está pregada, corpo e alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa participação desse mistério da vida de Cristo na sua cruz. Confirmados na caridade e no sangue de Cristo. Esse sangue redentor que lava. Esse sangue que demonstra o amor divino por Jesus por nós. Então essa caridade no sangue de Cristo, o amor de Cristo no seu sangue. Cheios de fé em Nosso Senhor. Inácio vai falar realmente, novamente, desta compreensão de que o mistério da paixão de Cristo é uma paixão real. E nós estamos inseridos de forma real nessa paixão de Cristo e no próprio Cristo, no mistério da cruz. Nós vamos ver que alguns gnósticos diziam que na cruz, Deus não morre, porque Deus não pode morrer. Na cruz morre o homem. Eles afirmavam que no momento do batismo, uma potência divina desceu em Jesus e fez dele um filho adotivo. Nós sabemos que ele não é filho adotivo, ele é filho real da natureza divina. Diante desse filho, que os gnósticos afirmam que é um filho adotivo, essa potência chamada Cristo caminhou com Jesus durante a sua vida, mas no momento da cruz, esse Cristo, essa potência divina, volta para Deus e ali morre só o ser humano. Inácio quer mostrar que não. Ali está Deus na sua integridade, na sua realidade assumida, humana, e é ele que morre na cruz. Não existe a fuga do divino na hora da cruz. Então ele vai defender essa realidade de que Jesus está presente, vivo na cruz, na sua humanidade que morre na cruz, e na sua divindade que está unida a essa humanidade que morre na cruz. E ele vai então salientar a necessidade de podermos ver a verdadeira humanidade de Jesus, porque verdadeiramente essa humanidade sofreu, e essa humanidade é a humanidade assumida pelo Verbo de Deus, que se fez um com esse Cristo, com esse Jesus. E ele diz que, de fato, é da linhagem de Davi, isto é, a sua natureza humana, segundo a carne. Então, a carne significa essa natureza humana, débil, frágil, que tem início e fim. Filho de Deus, porém, então, essa natureza divina, consoante a vontade e o poder de Deus, que age na própria pessoa do Filho. De fato, nascido de uma virgem. Verdadeiramente, este que é filho de Deus nasceu de uma virgem. Ele foi batizado por João. E por fim, de que se cumpra nele toda justiça. Sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes, foi também, de fato, pregado na cruz. A cruz não é um fato irreal, é um fato real. Realmente ele foi pregado na cruz. E isso é um dado histórico que é dado através da presença de Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes. Ele foi pregado na cruz
em carne. Na cruz é pregado a carne humana, que o Filho de Deus assumiu por nossa causa. Tudo isso se realizou por nós. Fruto pelo qual temos a vida. É em razão disso que nós podemos ter a vida. Temos a vida pela sua paixão bendita em Deus. A fim de que, por ele, sua ressurreição levantasse seu sinal para os séculos. Então, a realidade definitiva realizada por toda a eternidade através da ressurreição. Em benefício de seus santos fiéis. Santos, a palavra santos, separados, aqueles que pertencem a Deus e que se unem a este mistério, pelo batismo. Tanto judeus como gentios, no único corpo de sua igreja. Essa realidade faz lembrar também toda a compreensão que São Paulo tem na carta aos Efésios sobre o corpo de Cristo e a inimizade que foi rompida por Jesus Cristo, fazendo de dois povos, o povo judeu e o povo pagão, no único corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Capítulo 2. Tudo isso padeceu por nossa causa. Nós somos a razão de tudo aquilo que ele padeceu. É tudo uma expressão de amor, de entrega. Mas para que ele fez isso? Qual finalidade? Diz, para obtermos a salvação. Ele padeceu de fato. Então, o padecimento de Jesus não é um padecimento aparente, né? É um padecimento real. Como também, de fato, ressuscitou a si próprio. Então, a ressurreição é uma realidade real. Não padecendo só aparentemente, como diziam os gnósticos, que era uma espécie de uma fantasia, um teatro. Como afirmam alguns infiéis, os infiéis são os gnósticos. Eles é que só vivem aparentemente, porque eles vão se assemelhar à sua própria doutrina. E conforme pensam, também lhes sucederá, não terão corpo e se assemelharão aos demônios. Porque o demônio é um ser incorpóreo. Como eles não acreditam na corporealidade de Jesus Cristo e da nossa salvação, eles vão se transformar em corpóreos como os demônios. Capítulo 3. Eu, porém, sei e dou fé, que ele mesmo depois da ressurreição. Ora, aqui fala Inácio. Inácio é o terceiro bispo de Antioquia. Nós vamos ver que Eusébio de Cesareia diz que o primeiro bispo foi Pedro, responsável pela comunidade, depois Evódio, e agora Inácio. Então, Inácio foi o terceiro dessa sucessão na igreja de Antioquia. Então, Inácio fala dessa realidade que ele recebeu, dessa tradição petrina apostólica. Então, ele fala daquilo realmente que ele recebeu e testemunha, e não renuncia. Então, ele vai nos dizer, né? Eu, porém, dou fé. Ele dá a garantia porque foi isso que ele recebeu. Ele mesmo, depois da ressurreição, permanece em sua carne. É como diz mais tarde, depois Ireneu de Lyon, Maria concebeu o Filho de Deus num corpo passível de morte, e Jesus ressuscita num corpo não mais passível de morte. Um corpo frágil, corpo ressuscitado, mas é corpo. Aquele corpo que morre na cruz, passivo de morte, morre. E ele traz o mesmo corpo, não outro, porque é o mesmo Jesus ressuscitado, traz o mesmo corpo que recebeu de Maria, agora transformado na ressurreição, não mais passível de morte. Então,
depois da sua ressurreição, ele permanece em sua carne. Quando se apresentou também aos companheiros de Pedro, interessante, companheiros de Pedro, aqueles que estavam junto de Pedro, e disse-lhes: tocai em mim, apalpai-me. Isso aqui é Lucas 24. E vede que não sou um espírito sem corpo, um espírito desencarnado, não. De pronto nele tocaram e creram, entrando em contato com seu corpo e com seu espírito, com a sua realidade viva. Por isso desprezaram também a morte. Ao testemunhar que Jesus venceu a morte e ele é vivo, realmente presente, os discípulos vão ser capazes de testemunhar esse Jesus Cristo, inclusive enfrentar a morte, sem ter medo da morte, porque a certeza que eles tiveram naquela experiência é tão forte que nenhuma ameaça podia impedi-los de manter a sua fidelidade àquilo que eles testemunharam com a própria vida. Eles não são loucos, mas morrem por aquilo que acreditaram e deram sua vida por aquilo que acreditaram. Por isso, desprezaram também a morte e a ela se sobrepuseram. Enfrentaram a morte. Após a ressurreição, comeu e bebeu com eles, como alguém que tem corpo, ainda que estivesse unido espiritualmente ao Pai. O Jesus ressuscitado está no meio dos discípulos, mas o fato de estar no meio dos discípulos, estar junto deles ressuscitado, não requer que ele esteja separado do Pai. Não. Aquele que está ali presente é também aquele que está unido espiritualmente ao Pai, inseparavelmente ao Pai. Então, nós vamos ver que o fato, Jesus, quando se fez carne, habitou entre nós, ele não veio fazer uma viagem, um passeio de férias, para depois voltar para casa. Não. Ele assume uma humanidade sem deixar a unidade da Trindade e a comunhão divina. E sendo ele o único Deus, com Pai, Filho e Espírito Santo, se faz presente nessa humanidade, eleva essa humanidade à divindade e se faz presente nessa humanidade sem deixar a unidade com o Pai. Capítulo 4. Encareço tais verdades junto a vós, caríssimos, embora saiba que também vós assim pensais. Quero prevenir-vos, aqui um alerta à comunidade diante das ameaças que a comunidade tem das pessoas que querem tirar da comunidade do verdadeiro conhecimento daquilo que eles haviam recebido pelos apóstolos. Quero prevenir-vos contra os animais ferozes, são esses heréticos, em forma humana, que se encarnam uma humanidade, são pessoas. E não só não deveis recebê-los, para não, ao recebê-los, se possa semear dúvida. A primeira forma da queda é semear dúvida, e a partir do momento em que a pessoa duvida, ela começa a não ter mais esse pilar que sustenta, que é a fé. Quando se quer demolir alguém, se quer desestruturar alguém, é só semear a dúvida. Não só não deveis recebê-los, mas quanto possível, não vos encontreis com eles, para dar razão, para que eles possam semear dúvidas e dividir a comunidade. Só a vez de rezar por eles. Então, há uma intercessão por eles, mas evitar o encontro com eles. Para que, quem sabe, se convertam. Coisa, por certo, difícil. Sobre eles, no entanto, tem o poder de Jesus Cristo. Jesus está sempre, ele é autor, ele não perde as rédeas da história nem das pessoas. Sobre ele, no entanto, tem o poder de Jesus Cristo
nossa verdadeira vida. Acho que uma expressão de fé muito profunda. Jesus, nossa verdadeira vida. Nós temos muitas propostas de vida, mas a nossa verdadeira vida é Jesus. Pois, se nosso Senhor só realizou as obras em aparência, ele faz uma crítica aos gnósticos, docetistas, que dizem que Jesus morreu de forma aparente, não foi de forma real, né? Que ali morre o corpo, naquele momento da morte do corpo, Cristo volta para o céu e deixa o corpo morrer, abandona o corpo. Então também eu estou preso só aparentemente, quer dizer, ele também é vítima, o Inácio é vítima desta realidade aparente não real. Por que então me entreguei a mim mesmo à morte? Qual a razão que Inácio está livremente, conscientemente, dando a sua vida pela fé que ele recebeu? Será que é por uma mentira, por uma coisa aparente? Mas ele está dando a sua vida por aquilo que ele acredita e não quer renunciar em nada àquilo que ele recebeu. A sua fidelidade não deixa que ele possa mentir, nem aderir a mentiras, mas aquilo que realmente ele concebe pela fé. Por que então me entreguei a mim mesmo, à morte, ao fogo, à espada, às feras? Mas está perto da espada, está perto de Deus. Porque o mundo que rejeitam os cristãos, que eliminam os cristãos, fazem que a partir do momento em que os cristãos são eliminados, eles estão perto de Deus, porque Deus é a verdadeira vida e a ressurreição. Encontrar-se em meio às feras é encontrar-se junto de Deus. Não é uma tragédia, mas é o momento do encontro definitivo com Deus. Unicamente, porém, quando em nome de Jesus Cristo, em razão de Jesus Cristo, para padecer junto com Ele, esse compadecimento junto com Cristo, a nossa vida no sofrimento, nas perseguições, é sempre um compadecer junto de Cristo. E por isso, para compadecer junto com Ele, tudo suporto, tudo sem exceção. Confortado por Ele, que se tornou perfeito homem. Esse que é perfeito homem, Jesus, é o perfeito Deus, Filho do Eterno do Pai, de natureza divina. É uma carta muito riquíssima, de muito conteúdo, pois nós vamos continuar do capítulo 5 em diante. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.